Quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Dom Helder Câmara. Vamos pegar esse pensamentozinho. Eu estava falando da vida num outro vídeo, né, da professora, da vida ensinar. Às vezes, é preciso que uma pessoa chegue a ter diante de si e em torno de si problemas tão absurdos que solucioná-los se tornam apaixonantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Martin Luther King. Nos anos 60, havia segregação racial. Existem filmes por aí que vocês vão ver falando sobre essa segregação racial. A luta do preto americano para ser respeitado dentro de uma sociedade que ele ajudou a criar. Era uma sociedade que era rica e próspera debaixo da escravidão. Sem escravos, os Estados Unidos não seriam o que seriam. Mas era uma coisa tão absurda a desigualdade, o ter que ter banheiros diferentes, não poder frequentar escolas de brancos, sentar atrás do ônibus. Era sempre os assentos traseiros no fundo do ônibus que era destinado a eles, mas se subisse um branco, o preto teria que levantar para ele sentar ali. Então, eram problemas absurdos. E Luther King cresceu, como cresceu aquela mulher que fez não a passagem de ônibus, né, de entrar no ônibus, já que ela teve que levantar para uma branca sentar, ou para um branco sentar, seja lá o que for. Ela teve até o seu direito ínfimo desrespeitado. Aí surgem esses personagens, não surgem de propósito, eles surgem porque eles se indignam a tal ponto que se apaixonam por uma causa. Não, eu não vou mais aceitar isso porque eu faço parte disso, eu construí isso e não posso ser visto ou vista de uma forma tão pequena. Gandhi fez a mesma coisa. O que Gandhi fez? Ele era advogado, estudou na Inglaterra, mas aquilo parecia não fazer nenhuma diferença quando ele era advogado na Austrália. Toda vez que ele cruzasse com um branco, ele teria que atravessar a rua, ou o branco ficava parado ali esperando que ele saísse do caminho. Ele era advogado, ele estudou, ele conhecia, acabou inconformado, indo para o seu país, e ali estava sob a colonização inglesa. Também dentro do seu país, onde a maioria era os hindus, ele tinha que aceitar absurdos. E é esses absurdos que criaram Gandhi. Gandhi que apenas queria ser um bom advogado, sustentar a sua família. Não era um homem perfeito. Eu já ouvi aqui, mas Gandhi não era perfeito. Ele não era legal com a esposa, Luther King também não era legal com a esposa, era pastor, mas não era legal com a esposa. Gente, estamos falando de seres humanos que tiveram de frente com desigualdades absurdas, que ninguém sabe de onde saiu isso. Onde uma pessoa se acha acima do bem e do mal e dono da vida do outro, não deixa sequer que o outro viva em paz. É assim que nasceu Gandhi, é assim que nasceu Jesus, numa desigualdade total
com o povo daquela época. Pessoas que você não podia nem deixar que chegasse num poço, como as samaritanas, que se surpreenderam de Jesus pedir água a elas. De coletores de impostos, que eram obrigados, às vezes, a trabalhar para o sistema, ser rechaçado, como é o caso de Mateus, se não me engano, não era ele o coletor de impostos? E que Jesus foi lá conversar com ele e todo mundo ficou, você está conversando com um coletor de impostos, a pessoa mais odiada. Só hoje em dia que o pobre brasileiro adora pagar imposto e acha que o rico não tem que pagar. Não, ele não. Porque ele gera emprego. E você trabalha. Não fosse trabalhar nos empregos dele, ele não seria rico. Né? Vamos. Gente, é quando a gente se indigna que a gente quebra uma Bastilha e bota ela abaixo. A gente começa a lutar pelos direitos civis. A gente começa a desafiar e obrigar que as leis sejam cumpridas como Gandhi. A Inglaterra, às vezes, não queria prendê-lo, mas ele era advogado e disse, não, pela lei vocês têm que me prender. E eles sabiam que cada vez que prendesse aquele homem, mais ele cresceria, porque ele mais seria visto, mais seria ouvido. Chegou ao ponto de vestir-se, né, como algumas pessoas acham que era um mendigo, mas para não comprar a roupa inglesa. Ele mesmo teceu o tecido dele e ele mesmo se enrolava naquilo. Falou, aquilo não me desmerece, aquilo não me diminui. O mesmo fazia Jesus. Isso não me desmerece. O fato de eu ser pobre, de eu não estar rico, de eu não estar coroado, não me desmerece. Eu sou. É isso. Que é preciso você ver que às vezes no meio das adversidades é que tem aquela coisa que te cutuca, tipo assim, o que você pode fazer para mudar isso? E se a sua indignação vai crescendo de uma forma saudável, você parte para uma luta de paz. Tipo, chega. Daqui você não passa. Porque eu não quero. E somando as vozes vai sendo porque nós não queremos. Entende, criança? Às vezes os absurdos que às vezes você pergunta, mas onde está Deus? Ele está dentro de você. E é naquela hora, porque você nunca deu ouvidos, na hora que você passa a dar ouvidos é que você escuta. Como é que você permite que isso aconteça com seu irmão? Como é que você permite que isso permaneça na sua rua? Como é que você permite que isso continue acontecendo na condução que você pega? E às vezes é só você botar uma hashtag contra determinadas coisas toda vez que você estiver fofocando no WhatsApp ou fofocando na internet, dando a sua opinião, em vez de ficar com bravata, achando que vai chegar um ditador, que vai coroar esse ditador e que ele vai trabalhar com você. Eu ainda não conheci um ditador que fizesse alguma coisa por alguém. Sempre é por ele, quando muito, com a família dele. Nunca com você. Nunca vai querer o melhor para você, porque ele quer adoradores. Mas alguém que está sofrendo como você, passando pelas dificuldades por você, você pode juntar, né? Essas pessoas que acham que aquilo é um absurdo, que aquilo já passou, sentar, conversar, aliás, tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho, ouvindo um pagodinho, não precisa ser no ódio. Conversar e dizer, gente, a gente não aceita mais isso aqui não, vamos fazer um abaixo-assinado? Vamos conversar com a outra rua para saber se ela também está insatisfeita com as mesmas coisas? E você sabe que estão, porque você passa por ali, você conhece o seu bairro.
É hora de você fazer coisas apaixonantes.